Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vim aqui de uma forma um pouquinho diferente, porque eu queria conversar com vocês alunos, porque finalmente o Ministério da Educação divulgou quais vão ser as datas do Enem 2020, que vai ocorrer apenas em 2021. E ele também divulgou a possibilidade de se haver 3 SISUs. E eu notei que muitos alunos ficaram com uma certa dúvida com relação ao que aconteceu para o Enem ser nas datas divulgadas e o porquê e como aconteceria esses 3 SISUs. Então, resolvi vir aqui para tentarmos desvendar essas questões. E acompanhe esse vídeo até no final, porque lá no fim eu vou dar algumas dicas para vocês de como melhorar o desempenho de vocês nas provas do Enem. Muito bem, vamos nessa então. Quando o Ministério da Educação fez a coletiva de imprensa, que eu vou deixar o link aqui na descrição, houve um certo desconforto, um certo alvoroço dos alunos, porque há uns tempos atrás houve uma enquete questionando qual seria a melhor data para a aplicação do Enem, porque o MEC queria ouvir os alunos e saber deles qual seria a melhor data para essa aplicação. Amados, engana-se quem acredita que o único fator decisivo para escolher a data seria apenas a opinião de vocês, alunos. Infelizmente, vocês são o que tem menos peso para o governo. Além de vocês, seria levado em consideração estruturas, seria levado em consideração os reitores das universidades públicas e particulares e também as secretarias de educação, as regionais de educação, a opinião delas com relação à realidade que cada uma estava vivendo. Mas, tomando a linha da questão da escolha feita pelos alunos, não foi aceito. E o que me deixou mais encabulado foi que, assim que saiu o resultado, logo o MEC descartou aquele mês. Descartou o mês de maio. Então me pergunto, se o MEC ia descartar o mês de maio logo assim que saísse o resultado, por que o mês de maio contava ali? Por que o MEC colocou o mês de maio como uma opção, se não era uma opção viável, segundo eles mesmos? Eles disseram que o mês de maio não era viável. Então, por que colocaram ali? E eles ainda usaram justificativas muito errôneas. Eles disseram que quem escolheu maio não era a maioria. Ué, mas maio ganhou. Não, a maioria que eles estavam falando é que quem votou em maio foi inferior a quem votou em todos os outros meses, que eram opções somados. Só que esse tipo de votação não funciona assim. Na minha opinião particular, não deveria nem ter existido esse tipo de votação. Por quê? Para essa edição, estão cadastrados 5,8 milhões de estudantes. Porém, só 20% deles responderam essa entrevista. Os outros 80% simplesmente não responderam, ou então nem ficaram sabendo que ocorreria essa pesquisa. Então aí já é um ponto errado de se ter essa votação do jeito que teve. Um outro ponto que de certa forma é errado é com a questão da realidade. Por quê? Quando eu faço uma votação desse tipo, por exemplo, eu, professor Zé Carlos, vou votar em uma enquete. Qual o melhor mês para mim de ocorrer o Enem? Quando eu for votar assim, eu vou levar em consideração o quê? Eu vou levar em consideração a realidade que eu vivo. Eu não vou olhar nem ao meu redor. A grande maioria vai olhar o quê? Pô, lá na minha escola a matéria está adiantada, eu consigo finalizar até janeiro, então vamos janeiro. E não, a minha matéria está atrasada, mas se for lá para maio, eu acredito que dê para finalizar. Então vamos em maio. Então, eu vou estar enxergando apenas a minha realidade e não a realidade de 5,8 milhões de estudantes.
em todos os estados do Brasil. E é bem óbvio que a realidade da educação do Rio de Janeiro não é a mesma realidade, por exemplo, de São Paulo, do Acre, do Amazonas. Então, é algo injusto, porque esse tipo de votação vai favorecer um lado, que vai ser o lado vencedor, e vai desfavorecer o outro lado, que é o lado que, na teoria, teria perdido. Por isso que eu acho que esse tipo de votação é injusta. Mas vamos sonhar um pouco, vamos fingir que o Ministério da Educação está com toda a razão, que eles tiveram os melhores argumentos do mundo, que foi muito bem pensada essa data e foi feita sob medida para os alunos. Mas que datas que foram essas escolhidas? Anota aí para você não esquecer. Dia 17 e 24 de janeiro vai ser a prova impressa. E no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro vai ser a prova digital. E os resultados vão sair no dia 29 de março. Eu vou dizer a minha opinião pessoal do que eu acredito que possa ter ocorrido para a escolha dessas datas. E até o fim do vídeo vocês vão vendo que os fatos vão acabando cada vez mais reforçando essa minha suspeita. Nós sabemos que diversas universidades particulares elas utilizam a nota do Enem e algumas públicas também como forma de ingresso. Além do seu vestibular, além do SISU, além do FIES, além de todos os programas, eles usam a nota do Enem pura para poder fazer o ingresso de seus alunos. Então vamos supor que a prova realmente tivesse ocorrido em maio. As notas só seriam liberadas lá para junho. Sendo liberadas em junho, apenas em julho os alunos conseguiriam entrar na universidade. Né? E olha só o rombo universitário que isso ia causar. Quantidade de alunos que não iam poder entrar na universidade tendo concluído o seu ensino médio. Aí, o que essas universidades seriam obrigadas a fazer? Aumentar o número de provas de vestibular. E isso ia demandar o quê? Mais esforço, mais funcionário e mais custo, mais gasto, mais dinheiro. E é óbvio que elas não iam querer isso, mesmo você pagando pelo seu vestibular. Para elas, é desvantagem. Então, eu acredito que houve essa pressão no Ministério da Educação para que a prova seja logo no início. Porque eu tendo a nota em março, as particulares, principalmente, não vão ter problema nenhum em colocar o aluno em março para estudar. Eles não vão ter problema nenhum em acertar a documentação deles em março. Né? Não vai ser problema nenhum para eles. Posso estar enganado. Não sou dono da verdade. Mas eu acho que é exatamente isso. E, infelizmente, eu fico muito triste e com um pesar muito grande para os nossos alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, que estão concluindo os seus estudos. Alunos esse que a grande maioria está desde o início da pandemia sem receber nenhum tipo de conteúdo. E o pior de tudo, o que mais deixa a gente abismado de uma certa forma, é que o Ministério da Educação e o INEP são coniventes com esse sofrimento. Eles são coniventes e desonestos com esses alunos. E também com os profissionais de educação. Porque na própria entrevista, eles falam e jogam a responsabilidade para as diretorias regionais. Mas a responsabilidade de garantir a educação básica é do governo. No caso, o Ministério da Educação. E não as diretorias regionais. As diretorias regionais estão ali para dar o suporte, fazer a ponte de ligação entre as escolas e o Ministério da Educação. E não para resolver esse tipo de coisa. Então estão jogando uma responsabilidade neles, que muitas das vezes não tem condição de resolver, e eles são tão coniventes, porque quando a gente faz a inscrição do Enem,
lá aparece a opção de você responder se você tem ou não acesso à internet. E a maioria esmagadora da população, dos alunos, dos estudantes que fizeram inscrição, indicaram ali naquela pesquisa que não tem acesso à internet. Então, como que eles vão obrigar o aluno a estudar à distância, sendo que não tem acesso à internet, né? E ter todo o conteúdo programado bonitinho para em janeiro realizar o seu Enem. É óbvio que os alunos do terceiro ano vão completamente despreparados, vão com muita pouca base, tirando, claro, as exceções das escolas particulares, de algumas escolas do estado que estão conseguindo desenvolver, que os alunos têm uma condição melhor de acessar a internet, que têm uma condição melhor de fazer aquele conteúdo chegar ao aluno. Esse aluno não vai ter tanto problema. E essa é a parte mais triste, que eles não estão se importando se o aluno vai estar bem preparado para fazer o Enem para entrar na universidade. E as escolas todas vão ter uma pressão enorme, porque muitas faculdades, muitas escolas particulares e algumas públicas estão tendo seu ensino normal. Estão fazendo seu ensino à distância, mas de forma eficaz e brilhante. Então, o que vai acontecer? Essas escolas não vão querer atrasar o cronograma. Eles estão fazendo o dever de casa. Eles estão conseguindo atingir o que o aluno precisa. Então, vai ter que fechar. De um jeito ou de outro, o aluno vai ter que encerrar o terceiro ano do ensino médio. E vai fazer a prova sem o mínimo preparo. Infelizmente. Outra coisa que foi levantada na reunião e que principalmente deu muita dúvida foi a questão do SISU. Disse que em 2021 existe a possibilidade de se existir 3 SISUs. Mas antes disso, vamos entender como funciona o processo de seleção do SISU. Eu faço a minha prova do Enem 2020. Beleza, fiz, saiu o resultado. Em 2021, os alunos vão fazer a inscrição no SISU. O SISU vai resgatar essas notas de 2020, vai fazer os cálculos e habilitar ele para determinados cursos. E existe 2 formas de ingresso pelo SISU. Primeiro semestre e segundo semestre. Todos aproveitando a nota de 2020. Tá? Por quê? O ingresso de universidade é semestral. Beleza. Até aí tudo bem. Mas aí, vamos ver. Em 2020, não houve o Enem em 2020. O Enem vai ser em 2021, no início do ano. Então, lá em fevereiro, quando for fazer a inscrição do SISU, não vai ter a nota do Enem de 2020. Qual nota que eles vão aproveitar? 2019. Quem fez o Enem 2019 vai poder utilizar aquela nota para concorrer à vaga no SISU. Ué, mas a maioria dos alunos do terceiro ano não vão ter prestado Enem, porque não é todo mundo que lá no segundo ano do ensino médio faz o Enem de uma forma de teste. Não é todo mundo. E a maioria que faz não vai nem tão bem por causa das matérias que não foram dadas que correspondem ao terceiro ano. Né? Então, o que vai acontecer? Vai ter pouquíssima gente entrando pelo SISU. Porque a maioria dos alunos do terceiro ano não vai estar entrando. Aí a nota vai sair em março. Na teoria, eu entraria em julho, que é quando abre a nova inscrição do SISU. Aí em julho vai utilizar aquela nota que saiu lá em 29 de março. Opa, pera lá. Se eu só vou poder entrar em julho, por que a nota tem que sair 29 de março? Eu não poderia aplicar a prova do Enem em maio. A nota sair em junho e eu entrar em julho? Tá aí mais um motivo que me faz acreditar que foi a pressão dos reitores das universidades de se fazer o quão antes a prova para poder ter ingresso no primeiro semestre. Aí surge a terceira possibilidade do SISU, que eu acredito não acontecer. Por quê? O ingresso na faculdade nós já aprendemos, nós já sabemos que é semestral. Não existe ingresso
trimestral na faculdade. Não é por trimestre que eu entro na faculdade. Então, como que eu vou ter um terceiro SISU? Por acaso as universidades vão se adaptar todo o currículo delas, todo o cronograma de curso para passar de períodos semestrais para períodos trimestrais? Não faz sentido nenhum existir esse terceiro SISU. Por isso que eu acho, minha opinião, posso estar redondamente enganado, não vai existir o terceiro SISU. Foi só uma forma de passar um pano para não ficar tão evidente essa forçação de barra que pode ter ocorrido para que os alunos façam a prova de forma corrida no início de janeiro. E nos resta o que, alunos? Nos resta o que agora? Nos dedicar, nos esforçar para dar o nosso melhor, porque afinal o que está em jogo é o futuro de vocês. Então eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi trazer agora, no final desse vídeo, alguns pontos que vocês precisam ter para poder se sair melhor. Vocês precisam criar um cronograma de estudos, desde o dia de hoje até a semana anterior ao Enem, porque eu nunca aconselho vocês a aprenderem conteúdo novo na semana da prova. Então, montem um cronograma, vê aquilo tudo que vocês têm mais dificuldade em cada matéria e organiza nesse espaço de tempo para que vocês possam se desenvolver bem e não deixar acumular. Nós sabemos que o Enem é uma das provas menos conteudistas que existe. Ela não preza muito pelo conteúdo, e sim pela interpretação e pela contextualização. Então, o que eu aconselho vocês? Leiam bastante. Leiam livros, revistas, jornais. Leiam de tudo um pouco para vocês, além de interagir com o dia a dia, vocês também pratiquem a leitura e interpretação de vocês. Porque essa interpretação não vai ser útil só para a prova de português, não. Essa interpretação também é ultramente necessária para as avaliações de matemática. Sabemos que o Enem é bastante contextualizado no nosso dia a dia. Então, assistam bastante jornais, filtrando notícias boas, obviamente, né? Não levando sempre apenas para uma vertente, e sim explorando todas as duas. Então, ouçam bastante jornais, assistam bastante documentários, assistam bastante curiosidades científicas, leiam bastante revistas científicas de pesquisas, canais, assistam, consumam esse tipo de material, que ele vai ser muito útil para vocês quando vocês forem realizar uma prova que é extremamente contextualizada. É preciso também ter foco. Então, qual é o meu conselho a vocês? Desliguem celular, se desliga do mundo, porque essa prova ela é muito cansativa, é uma prova muito longa. E se você não está acostumado a manter uma concentração fixa por mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas direto, óbvio, com pausas regulares que vocês poderão fazer também até no dia da prova, vocês não vão conseguir desenvolver. Então, mantenha um ritmo intenso de estudos. Um outro ponto importantíssimo é o raciocínio lógico. Ele é muito importante, a prova é muito em cima de raciocínio lógico, de vocês pegarem aquele texto, interpretarem, terem um raciocínio lógico em relação àquela questão, aplicar aquela matemática básica, fundamental, que vocês precisam saber para desenvolver, porque não adianta nada, por exemplo, vocês lerem a questão, né? Aí vocês viram, raciocinaram, epa, isso aqui é uma regra de 3. Mas se eu não souber aplicar aquela regra de 3 para entregar a resposta, de nada vai adiantar. O último e o mais importante de todos, superem o preconceito que vocês têm com as matérias. Ah, eu sou de humanas, não consigo entender exatas. Ah, eu sou de exatas, não consigo entender uma. Não é assim, gente. Se vocês são capazes de entender uma, vocês são mais do que capazes de entender outra.
O problema é o preconceito que vocês criam e logo no primeiro tropeço, logo na primeira dificuldade, vocês já querem acenar bandeira branca, alegando que não conseguem entender. Muito bem, gente. Por hoje é só. Se vocês gostaram dessa forma de conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, comenta aí, fale, dê sugestões, o que eu posso fazer para poder ajudar vocês e ativa as notificações. Forte abraço e até a próxima. Fui!